Fala, Futebol do Povo está no ar nessa terça-feira, ou seja lá quando você estiver assistindo. Mas a gente vai falar hoje muito do Ceará, que joga pela Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santa Cruz. Rodada cheia hoje, um jogo importante para o Ceará. Vamos falar também do Fortaleza. Hoje a CBF divulgou as datas, já se sabe os dois jogos, quando vão ser entre Fortaleza e Sampaio Corrêa. Está tendo Champions League neste momento, a gente vai atualizar você dos placares, ou você vai nos atualizar dos placares da Champions. Eles atualizaram a gente, mas muito mais fácil. E a gente vai falar também dessa possibilidade aí que a Secretaria do Esporte está tentando entre o amistoso Fortaleza e PSG. Que história é essa? A gente vai debater um pouquinho sobre ela já. Bruno Balacó, pela primeira vez, desde que começamos o Futebol do Povo aqui pelo Facebook, eu abri o Futebol do Povo. Sensacional, sensacional. Já não era sem tempo. E seja bem-vindo de volta, Breno. Você que passou aí quase uma semana lá em Juiz de Fora, viveu de perto esse clima de Fortaleza e Tupi e principalmente, né, presenciou e fez uma belíssima cobertura lá juntamente com a nossa equipe em Juiz de Fora desse acesso do Fortaleza, ou seja, né, teve ali de perto acompanhando toda essa emoção, todo esse drama, né? E na verdade o acesso do Fortaleza foi dramático, ficou aquele suspense ali até o apito final do juiz. Então, certamente, Breno, os nossos web espectadores estão curiosos por detalhes, né? Aqueles bastidores que só quem estava lá, de fato, pode narrar, né? Você que já contou um pedacinho ontem no Trem Bala do rádio. Estava também hoje, no Jornal de Domingo, né? No Jornal de Domingo. Balacó, preciso dizer aqui uma coisa, que bela cobertura do Jornal O Povo. Não estou falando porque eu fui lá, não. Mas é porque eu vi a edição de lá no domingo e é de segunda-feira. Um trabalho espetacular de edição da Ana Flávia Gomes, do Fernando Graziani. Um esforço coletivo de toda a equipe, integrando várias áreas do jornal, porque não foi só o pessoal da editoria. O único jornal que circulou no domingo, tá, gente? O único jornal em Fortaleza que circulou uma baita no domingo, cobertura, no dia né? seguinte, após o acesso. É uma edição de... Você falou um negócio, Balacó, no seu Twitter, que eu acho que é verdade. Foi uma edição para colecionar. Exato. O cara que é torcedor, que vale a pena colecionar um caderno como aquele. Aliás, muita gente já me procurou dizendo que não achou depois das bancas que queria, mas vale muito a pena. Inclusive, a gente faz o convite sem querer fazer um mexão, até porque é aqui da casa mesmo, né? Queria até convidar o pessoal que tem curiosidade, tem interesse em comprar essa edição do domingo, né, que custa R$3. É só vir aqui na sede do Jornal Povo e solicitar que você pode. Verdade. Nós temos aqui um estoque aqui no jornal que você pode adquirir essa edição histórica. Eu mesmo já tenho aqui 2 exemplares, né, além do meu, já consegui outro aqui para poder guardar, porque eu guardo todos os momentos importantes da história do futebol cearense, o acesso do Ceará, desde o acesso do Ceará em 2009, até esse do Fortaleza, títulos importantes, os nossos guias, né, que a gente sempre lança, eu faço sempre questão de guardar e descartar o restante do jornal, porque é para colecionar. O caderno ficou muito bacana. Tem pôster, né? O pôster, certamente, o torcedor ainda tem essa cultura. Sim. E são jogadores que vão ficar marcados, Você tem né? quantos pôsteres do Corinthians na sua casa? Lá em Desde 95, muita coisa, viu? Muita Acho coisa que tenho. Inclusive, todos bem guardados, alguns já bem desgastados, mas todos estão lá. Mas tenho... Você tem o da Libertadores? O Esse Mundial? É o mais importante. Você tá lá? Desde 95, eu tenho, na verdade, um quadro aquele já revestido de plástico, do título mundial de 2000, aquele lá do Rio de Janeiro, lá contra o Vasco, né? É um que figurava lá no quarto, né? Polêmico, né? Polêmico, né? Foi ou não foi campeão mundial? Depois, em 2012, confirmou. Mas, enfim, o nosso papo papo futebol cearense. Fica o convite, então, quem quiser essa edição histórica de domingo, é só chegar aqui no Jornal Povo, solicitar a compra e você faz e guarda essa edição histórica. Lembrando que, além do caderno especial, teve uma baita cobertura no portal Esportes do Povo, no site opovo.com.br/esportes, e um hot site. Eu, Lucas Mota e o nosso querido Samuel Pimentel, que é aqui do Jornal Povo, fizemos um hot site com várias matérias muito bacanas, pegando toda essa trajetória do Fortaleza na Série C e alguns aspectos bem legais, né? Os cearenses que subiram com o time, os jogadores de grande nome que acabaram não subindo, enfim, uma série de matérias legais que você pode estar conferindo lá na página do Esportes do Povo. O Eduardo Brasileiro está até lhe provocando aqui aquele título que não deu em Libertadores. Tá provocando. É verdade, né? É o único, aqui, né, de time campeão mundial que não foi de Libertadores. Mas enfim. Há milhões de controvérsias. Há milhões. O que importa é o seguinte, sem querer fazer um de advogado aqui corintiano, mas 2012 está aí para provar isso. Foi campeão da Libertadores e Mundial. Balacó, vamos falar então rapidinho aqui antes da gente passar para os assuntos do dia. Sobre os placares da Champions, o que eu tô sabendo? Eu tô sabendo que o Real Madrid tá ganhando do Borussia por 1-0. Jogão, hein? Gol do Bale.
Eu vi, agora há pouco, estava aqui mexendo no meu... Não dá para falar, né? Porque, enfim, no aplicativo que a gente consegue ver os jogos. Eu vi aqui um gol do Felipe Coutinho empatando o jogo pro Liverpool, tá 1-1. Felipe Coutinho voltando, ele que, na verdade, estava sendo... No final, ele fez 1-2 com um jogador que eu não vou lembrar agora o nome. O cara deu passe milimétrico para ele chegar batendo. 1-1 lá. E eu sei que o Porto tá vencendo o Mônaco. Que legal. Por 1-0 também. Os outros placares vocês vão ajudando pra gente. E do Felipe Coutinho é legal citar, porque ele tá voltando ao time aos poucos, né? Ele brasileiro, que bom, ele é o camisa 10 da seleção, né? Eu espero muito, eu torço muito para que o Felipe Coutinho seja o camisa 10 da Copa do Mundo no próximo ano, porque eu acho que ele encaixou muito bem no esquema do Tite, ao lado ali do Neymar e do Gabriel Jesus. Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos começar falando de Ceará hoje, Balacó? Vamos começar, o jogo é daqui a pouco, são 4h29 nesse momento, para quem tá vendo a gente ao vivo. 7h15 já tem bola rolando, Santa Cruz e Ceará, vale vaga no G4, Breno. Lembrando que o Ceará vai ficar de olho nos resultados da rodada. Temos 9 jogos hoje à noite. Pode voltar ao G4 hoje, né, Balacó? Pode. Da combinação. Tem um terceiro e o quarto colocado que o Ceará vai secar com toda força. Não dá para chegar na segunda nem na primeira colocação. Aliás, teremos um jogo de líderes nessa rodada, né? Amanhã, um jogo separado da rodada de hoje. Amanhã tem Internacional e América Mineiro, o jogo do líder contra o vice-líder. Vale então a briga pela primeira colocação. A briga do Ceará tem que ser com aquela turma ali que está em terceiro, quarto, sexto, sétimo, oitavo e nono, que são os que estão mais Vamos brigando. Colocar a classificação. Vamos ver os jogos, né? 9 jogos hoje. Hoje são 9 jogos, dá para ler tudo. Jogos de classificação, porque a Série B hoje tem rodada cheia. Ceará, olha só, vamos começar pelos jogos beleza. aí, ó. 7h15, Balacó, tem Santa e Ceará, e Brasil de Pelotas e Luverdense. Também Criciúma contra a equipe do Figueirense. Aí os jogos de 8h30, o Boa Esporte pega o Goiás, o Oeste pega o Londrina, o Paraná enfrenta o Náutico e o Vila Nova o CRB. Mais tarde o ABC enfrenta o Juventude, o Inter enfrenta o América Mineiro. Que jogaço, Balacó. Esse é o jogo da América Mineiro. E o Paysandu, o Guarani de Campinas. Vamos lá para a classificação? Essa é a parte boa, porque aí é que a gente vai ver quem o Ceará tem que secar e também, de repente, ele tem que secar o pessoal de baixo também. Sim, sim. Seria interessante o Ceará secar o sexto, o sétimo colocado para ganhar gordura. Balacó, vamos lá. Vamos lá. Ceará vencendo hoje vai a 44. Ele pode chegar até onde está o Paraná e assumir a terceira colocação. Pode assumir a terceira colocação, mas tem que ver o número de vitórias. O Ceará não tem... O Paraná também 8 tem 12. empates. Dá né? para chegar. Dá. Se o Paraná não vencer... Diminui um pouquinho para a gente ver aqui só as posições e os tópicos. Boa. Não, mas assim dá pra gente entender, Breno, o seguinte. O Ceará vencendo, evidentemente, para ele ultrapassar o terceiro e o quarto, eles não podem vencer, né? Então, um dos dois ali empatando, por exemplo, empatando ou perdendo, o Ceará ficaria com 13 vitórias contra 12 de Paraná ou Vila Nova. Agora então, tem um detalhe o Ceará legal. pode assumir o terceiro. Então, o que é que interessa pro Ceará? Empate ou derrota de Vila Nova ou Paraná. Se Paraná Mas aí é que tá. ou Vila Nova empatarem ou perderem... lembrando aqui pra gente. O Alex está dizendo o seguinte. O Paraná, duvido o Paraná perder pro Náutico. É mais fácil o Vila perder pro CRB. O Ceará se interessa por qualquer um desses resultados. Um dos dois não vencendo. Um dos dois não vencendo. Um dos dois não vencendo, ele já volta pro G4. Claro, o Ceará fazendo a parte dele. E claro, obviamente o Ceará tem que fazer. Porque, Balacó, eu tinha até falado isso alguns programas atrás. Nesse momento da Série B, de afunilamento, faltam 13 jogos, não é isso? É a 26ª hoje, faltam 13 contando de hoje. Contando de hoje. Faltando 13 jogos, Balacó, o Ceará não pode mais hoje ser um aspirante a G4. Ele tem que estar defendendo posição. Porque quando você está lá dentro, você só depende de você. Sabe, quando você está lá dentro do G4, não interessa os outros jogos. Se você vencer, você vai continuar. O problema é quando você precisa chegar. Porque aí você depende de combinação de resultados, aquela coisa toda. Mas o Ceará hoje vencendo e tendo um tropeço do Vila ou do Paraná, o Ceará pode chegar. Por exemplo, se o Paraná empata e o Vila empata também, o Ceará vence, ele vai para a terceira do número de vitórias. Mas o que importa é isso, ele tem que fazer a parte dele. Eu vou discordar um pouquinho do Alex, ele falou que... Ele disse, aquela hora pouco a gente falou, ele disse que o difícil o Náutico... o Paraná perder pro Náutico, mas o Náutico é zona esboçou reação, né? O Náutico está tentando sair de qualquer maneira. Eu acho que os jogos mais mais complicados, tanto da Série B como da Série A, tem sido quando um time lá de cima da tabela pega alguém do Z4. O Náutico é um time perigosíssimo, tem camisa, tem tradição e tem um elenco razoável, não é um elenco para cair. O Náutico está aí por um acidente, por uma crise interna. Mas a gente sabe que elenco por elenco, o Náutico poderia estar brigando tranquilamente no G4. Estar um pouco mais à frente. Vamos lá. O Náutico está na vice-lanterna. Pode vencer mais e está no meio da tabela ainda? Ah, não, tá lá, tá no final. O Náutico tem 20 pontos. Tem que reagir, porque se ele não reagir logo... porque o pessoal que está na frente dele, Balacó, tem 8 pontos. Ele está desesperado. Eu acho que se o Náutico não vencer hoje, a vaca caminha para o brejo. Caminha. O Náutico está desesperado. O ABC que Santa infelizmente... Cruz, Balacó, que está ali com a mesma pontuação,
de quem está no Z4. O ABC é que, infelizmente, né, Breno, a gente está numa crise tão grande e há tanto tempo que a gente imagina que realmente o destino da equipe seja voltar para a Série C, onde ele já esteve várias vezes nos últimos anos, já foi até campeão. Não fuja da raia e responda a pergunta. Não fuja da raia o detalhe. A gente está vendo nesse momento, para finalizar o assunto Z4, a gente vê dos 4 times, 2 são nordestinos e tem o Santa Cruz ali beirando. O que a gente fica triste, Breno, é porque, por um lado, a gente vê 3 nordestinos retornando para a Série B, no caso, CSA. De camisa. CSA, de camisa. Sampaio e Fortaleza. O CSA estava 25 anos sem saber o que é Série B, desde 92. Você imagina? 25 anos. Você tem CSA, Sampaio e Fortaleza reforçando os nordestinos na Série B. E tem a possibilidade de cair em 2 ou até 3. Porque se o Santa Cruz vacilar, pode cair. Camisa, ABC, o Santa pode cair. Não, são 3 times tradicionais do Nordeste. Exatamente, né? São 3 times principalmente o Santa, que vem de uma ascensão que recentemente disputou Série A e foi campeão da Copa do Nordeste ano passado. Vamos lá, não fuja da raia. O Igor está perguntando para você se o Ceará pode encontrar dificuldade com o Santa Cruz lá no Arruda. Pode enfrentar, até porque o que a gente falou do Náutico vale para o Santa Cruz. Santa Cruz também está desesperado. O que vai acontecer se o Santa Cruz perder hoje? Ele corre o sério risco de em breve estar caindo ali para a zona de rebaixamento. Você vê que o Náutico está meio desesperado ali, a situação está a 8 pontos. A reação dele é a médio prazo. A do Santa Cruz não pode vacilar. Tropeçando hoje, já pode ali, quem sabe, figurar no Z4. Então, é um jogo perigosíssimo para o Ceará, até porque a gente sabe que um dos piores campos para jogar como visitante no Brasil é o Arruda, né? O Mundão do Arruda. Mundão do Arruda. Claro, não vai estar lotado. Certamente a torcida do Santa Cruz está desconfiada. Talvez teremos 10 mil torcedores, quem sabe, lá no Arruda, ou mais. Mas é um campo perigoso. O Santa Cruz conhece cada um dos atalhos ali do seu estádio e mais do que nunca vai apostar suas fichas jogando em casa. Mas tem aquele detalhe, o Ceará é um excelente visitante, já tem várias e várias vitórias fora de casa. O Ceará é um dos melhores mandantes, melhores visitantes. Não, mas o Givanildo lá não, né, Balacoa? Não, foi demitido há cerca de um mês lá. Me falha agora a memória, fugiu agora o nome do técnico, mas... Acho que é Milton o nome do técnico, não? O Milton Mendes não, né? O Milton Mendes foi demitido recentemente. Daqui a pouco a gente confirma aqui, claro que você também pode ajudar. Né? Ah, sim, verdade. E outra coisa, em relação ao Santa Cruz, até falar aqui diretamente com o torcedor, quando o Ceará enfrenta um time como o Santa Cruz ou um time mais de camisa do Nordeste, eu acho que a tendência é que as camisas se equilibrem. Isso acontece sempre, né? O Santa Cruz veio aqui no começo da temporada, fez 3-1 em cima do time do Givanildo, que era técnico do Ceará. Venceu o Ceará aqui, venceu com autoridade. O Ceará saiu do primeiro tempo vencendo e foi lá, virou o jogo, fez 3-1. Então, assim, não é a condição... O Ceará enfrentou o Náutico aqui, algumas semanas atrás, ganhou de 1-0 à força. O Náutico no PV fez pressão no Ceará no segundo tempo. Então, assim, quando você pega um time que é tradicional, muito embora ele esteja mal das pernas, ruim, acaba que tem uma dificuldade. E o jogo é lá fora. O jogo é no Arruda, que é o estádio que o Santa Cruz conhece como a palma na mão. Não é o estádio dele próprio, não é nem aquela coisa de Arena Pernambuco, como faz o Náutico jogando na Arena do Pernambuco. Que, aliás, eu acho que se o Náutico jogasse nos aflitos, o Náutico não estaria nessa campanha tão ruim. Porque uma coisa é você jogar no teu estádio mesmo, outra coisa é você jogar no estádio que é ali do estado e você costuma jogar lá. Aliás, o Náutico sentiu demais essa saída dele lá dos aflitos para jogar na Arena Pernambuco, porque era um caldeirão, né? Era um caldeirão, sempre foi o estádio dos aflitos, lá em Recife, um estádio onde o Náutico fez a festa, conquistou grandes vitórias, viveu momentos de glória, jogando até na Série A, e não se adaptou bem. De 2014 para cá, o Náutico está claudicando, exceto em ano passado, em que ele lutou até a penúltima rodada pelo acesso com o Givanildo, e acabou ficando em quinto. Eu não conheço lá, mas falam que a Arena Pernambuco é bem distante. É em São Gonçalo da Mata, é como se fosse... guardadas as devidas proporções ali no Domingão e Horizonte para o torcedor que mora na capital. Para você sair, é uma cidade colada. Não a estrutura, a distância. Sim, claro. A distância daqui como se fosse você tem que realmente fazer um deslocamento de alguns setores lá da capital, lá de Recife, de 1 hora para chegar lá em São Gonçalo da Mata. Não é tão fácil. Assim como o torcedor não vai fácil para o Domingão, saindo aqui da capital, ele também não vai fácil ali de Recife para São Gonçalo da Mata, que é onde está instalado a Arena Pernambuco. Balacó, estamos recebendo aqui, deixa eu interromper o assunto, será rapidão, uma mensagem do Daniel. Foram definidas as datas dos clássicos Rei da Taça Fares Lopes. Boa! O primeiro jogo vai ser dia 5/10, Balacó me ajude. Segunda é 2, meio de semana, 3, né? 4, 5, quinta-feira, né? Da quarta ou da quinta? Dia 2 é segunda, é uma quinta. Quinta-feira que vem, às 8 da noite, tem o primeiro jogo, e o jogo da volta é dia 11
Vai ser na segunda ou terça, Balacó? 5... Mais 4 dias. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quarta-feira. Quarta-feira. Na quarta-feira, a voz da consciência, você vê que a gente é Olha, péssimo de data. É porque essa informação, a gente está falando disso agora, a gente foi até meio pego de surpresa, né? Porque a definição saiu agora do Clássico Rei, da Faresópolis, para quem não sabe, Ceará e Fortaleza. Então, repetindo. Vão se enfrentar nas quartas de final. E tem um detalhe, esse Clássico Rei vale tudo. Pro Fortaleza. Pro Fortaleza, para seguir vivo o sonho de ir para a Copa do Brasil. E pro Ceará, a rivalidade de tirar da competição as chances do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza já não está na Copa do Nordeste. O Ceará não quer que o Fortaleza chegar na Copa do Brasil. No ano do centenário. Já que ele já foi para a Série B, o Ceará pode tirar o doce da boca do Fortaleza. Bom, então repetindo o primeiro jogo. Tirando ele da Copa do Brasil. Quinta-feira agora, dia 5, às 8 da noite. O segundo jogo na outra quarta-feira, passando a que vem na outra, às 8 da noite. A informação acaba de chegar. Obrigado, Daniel. E tem um montão de mensagem aqui. O pessoal falando do Ceará aqui. O Caio Luiz, você sabe que ele é um cara... Ele comenta, até no toque esportivo da rádio ele comenta. Eu quero falar pra você que ele é um cara incitador de briga. Ele fica brigando o tempo inteiro nos comentários. Ele interage com os comentários dos demais web espectadores na linha do tempo. O Caio tá falando o seguinte... deixa eu ver... Não levem a sério Caio Luiz nos comentários, viu? Ali é só tiração de onda, viu? Ele escreve tudo que eu perdi o que ele tava falando. Tá aqui, ó. O Caio Speed, né? O Caio Luiz. Caso entre como titular hoje, Ricardinho jogaria no lugar do Lelê ou de um dos jogadores de meio que seriam sacados. Meu meio seria com os 3R. Balacó, eu confesso para vocês que não vi o último jogo do Ceará, vi os melhores momentos, porque estava em Juiz de Fora fazendo a cobertura do jogo do Fortaleza, mas eu ouvi muita gente falando essa discussão que o Caio está falando aqui. Que o Ceará passou a jogar melhor quando o Ricardinho entrou no meio, o meio ficou com composição de 4 atletas. Ele simplesmente mudou o jogo, Breno. Mas a situação é a seguinte, o que eu ouvi muita gente falando? Quando o Ricardinho entra, que ele deixa só 2 homens na frente e o Lima vem atrás para ficar fez uma linha de 4 atrás, isso. O Ceará jogou mais. Porque como é que o Chamusca costuma usar o time? Ele bota 3 homens no meio e 3 na frente. Tudo bem que os 2 que jogam na ponta, sem a bola, eles ficam fazendo uma linha de 3 atrás do Elton. Mas quando vai para ataque, eles sobem para ajudar o Elton. Então acaba ficando meio com 4-3-3. Só que, pelo que eu ouvi muita gente falando, gente que acompanhou o jogo na íntegra, eu repito, eu assisti o jogo, os melhores momentos, falaram que a entrada do Ricardinho e quando ficaram 4 homens no meio e 2 na frente, o Ceará passou a produzir melhor. Foi assim mesmo, Balacó? Foi esse mesmo. Olha, a gente pode dividir. Eu assisti esse jogo, fiz o jogo aqui para o jornal, enquanto você estava lá em Juiz de Fora, a gente teve um plantão de sábado bem agitado, né? Primeiro ficamos ligados aqui no jogo do Ceará e na sequência pegamos o jogo do Fortaleza até a madrugada. O fato é que o Ceará pode ser dividido esse jogo em 2 partes, antes e depois de Ricardinho. Porque no primeiro tempo o Ceará teve um primeiro tempo pavoroso, de fato, ele esteve pressionado em muitos momentos pelo seu adversário, inclusive que saiu na frente, né? O Brasil de Pelotas conseguiu marcar o gol no primeiro tempo com o Mizel já aos 41 do primeiro tempo, mas já tinha tido outras oportunidades. Botou bola na trave, Balacó. Cassiano botou bola na trave. O lance do gol do Brasil de Pelotas foi no chute da trave do Cassiano, em que a bola voltou para o Mizel, ele chutou e fez valer a lei do ex. Mizel é aquele mesmo que jogou no Ceará em 2009 e também recentemente. O fato é que o Ceará jogou de forma diferente no segundo tempo, porque no intervalo a torcida pressionou, pediu Ricardinho Chamusca, não é bobo, botou o Ricardinho para aquecer no intervalo, já voltou com ele no segundo tempo e o Ceará foi outro time. Dominou, engoliu o Brasil de Pelotas, porque pressionou, criou oportunidades e não demorou muito para o time empatar. Aos 20 minutos, temos uma jogada de escanteio, o Romário cobra, teve o rebate, a bola sobrou ali para o Camentela e chutou no meio do caminho, o Leandro Carvalho completou. E na sequência, aos 31 minutos, o gol do Ricardinho, um belo gol de bela feitura ali, que ele deu um toquinho, foi meio de bico, mas encobriu o Eduardo Martini e confirmou a vitória do Ceará. E com esse segundo tempo, o Ceará acabou envolvendo a equipe aí do Brasil de Pelotas com o Ricardinho, dando muito toque de qualidade. Teve 2 jogadas, Breno, em que o Ricardinho, com um toque sutil, colocou os jogadores na cara do gol. Na primeira, a chance foi desperdiçada. Na segunda, foi impedimento. Aqui que o Ricardinho no meio campo, a bola saindo do passe do Ricardinho, ele tem uma qualidade impressionante. Para lançamentos e passes curtos, porque ele não tem esses passes foram rasteiros. Ele não tem mais o dinamismo do Lima, que é um cara corredor que vai para a esquerda, vai para a direita, volta para ajudar. Não tem aquela velocidade. Mas em compensação, a qualidade dele de distribuição de bola é um negócio impressionante. Mas o que eu acho, assim, para mim, o meio de campo ideal de qualquer time é aquele justamente que casa esses perfis diferentes. Se você adota como sistema um 4-4-2, clássico com 2 meias, é legal você ter um meia de mais cadência, porque o futebol exige isso. Sim.
principalmente quando você está vencendo o jogo, saber aquele cara que sabe utilizar a bola com inteligência. Um Ricardinho, como o outro Ricardinho, o xará dele lá do Corinthians, que fazia esse jogo girar bem, prendia bem a bola. O Ricardinho do Ceará também tem essa característica de saber fazer o jogo circular e também saber lançar os seus companheiros de ataque. Então, ter um meio de campo que tem características diferentes, de um Ricardinho que alia a técnica do lançamento, do passe preciso, com o Lima, que parte em velocidade, que puxa contra-ataque e que também faz jogada pelo lado do campo, é interessante. Eu acho que o Chamusca está caminhando para encontrar o time ideal. Um meio de campo que tem que ter Ricardinho e Lima e a volância que ele tem que definir entre 3 jogadores, 2 vagas. Se por enquanto ele optaria, eu acho que a formação para hoje é Pedro Ken e Raul, mas o Richardson também é um jogador muito importante. E o Humberto a questão é quem sairia? O torcedor, claro, simpatiza mais com a dupla Raul e Richardson, porque já deu muito certo desde o ano passado. Eu também acho. Mas o Pedro Ken já está claro que é um jogador que dá muita predileção do Chamusca. O Chamusca o time do Ceará, se você for analisar em toda a Série B, é Pedro Ken mais 10. O Everson também. É Everson, Pedro Ken mais 9. Pedro Ken é titular absoluto na visão do Chamusca. Apesar de, na minha avaliação, ele não render tanto, ele ser um jogador um pouco inconstante, poderia perfeitamente ser sacado para a entrada do Richardson. Humberto Pinto está falando que o meio campo tem que ser Raul, Ricardinho, Ken, Lima, Rafael e Elton, né? Como ele acha. Eu acho o seguinte, eu já falei isso várias vezes, acho que a melhor o melhor momento do Ceará na Série B, principalmente da maneira de tomar poucos gols, foi quando ele tinha o Richardson e o Raul na frente da zaga, e aí eu acho que casava bem aquele sistema defensivo do Ceará, os 4 da defesa, mais esses 2 à frente. Ele tinha um homem na frente de distribuição de bola que era o Ricardinho, depois passou a ser o Pedro Ken, o Lima chegou, depois foi um tempo o Lima, e depois ele modificou também, e tinha os homens de frente. Eu não vejo problema com o 4-2-3-1 do Ceará, que acaba ficando um 4-3-3 depois. Para mim está tudo certo, ele usar os 3 homens de frente, contanto que ele consiga fazer um meio termo. O Ceará não pode ser um time apenas ofensivo e esquecer de se defender, nem um time que fica sem meio campo, que vai jogando em ligação direta. Não dá para ser assim. Eu acho que o Ricardinho tem vaga no time? Acho que tem. E se você me perguntar por quem, hoje, se você olhar, ele usa geralmente Raul ou Richardson, Pedro Ken e Lima. Isso. Desses 3 aqui, eu tiraria o Pedro Ken. Mas é como você falou, o Pedro Ken parece que tem uma peça fixa do Chamusca. Ele não mexe no Pedro Ken. A válvula dele, se ele não mexe, fazer o quê? Agora, Balacó, antes da gente passar a falar de Fortaleza... Antes de falar de Fortaleza também, vamos arredondar a informação do Clássico Rei da Fares Lopes, até porque a informação chegou durante o programa. Isso. Os fatos vão acontecendo, a gente recebe a informação e vai passando. Para você se programar direitinho em relação às datas, inclusive os dias, viu, Breno? Jogo da ida, quinta-feira, 5 de outubro, 8 da noite. Fortaleza e Ceará. Onde? Castelão. Será que Fortaleza... A Fares Lopes, que tem mais a cara do PV, né? Porque tem públicos menores, como é Clássico Rei, e tem uma expectativa de tanto Ceará como Fortaleza jogarem com vários titulares, jogarem com times que atuam no Campeonato Brasileiro, vai ser no Castelão. E olhe lá se não tiver um público bem razoável, porque a torcida do Ceará também está motivada em ver o Fortaleza fora da disputa, assim como a do Fortaleza, que é muito time na Copa do Brasil do próximo ano. O jogo da volta confirmado, dia 11 de outubro, numa quarta-feira, 8 da noite, Ceará e Fortaleza, mando de campo do Ceará, no Castelão. Os 2 jogos, Breno, no Castelão. Pois é. Só para finalizar o assunto Ceará, e na verdade finalizar não, porque pode ser que o assunto volte. A gente sabe que o futebol do povo é bem dinâmico. A gente está falando uma coisa, entra outra e outra. Por sinal, vocês podem ir atualizando a gente dos placares da Champions, por favor, para a gente saber como é que os jogos estão. Agora, deixa eu ver aqui. Só uma opinião aqui. O Alex Souza fala que o Pedro caiu de rendimento. Para mim também, mas o Chamusca não acha. E o Caio está participando aqui de novo, dizendo que com 3 homens de frente apenas os atletas tiverem qualidade. Caso não, é um desperdício. Mas aí, Caio, foi o melhor momento do Ceará quando ele jogou assim. Foi. Ele tinha o meio campo com 3, na frente ele tinha o Cafu, o Elton e o Lelê, e deu certo. O time ganhou 4 partidas seguidas. Depois que ele mexeu nessa formação, foi que o Ceará passou a cair. Mas eu também não acho que é só uma questão de formação. Para então finalizar essa primeira leva de informações do Ceará, vamos escalar o time, o provável time, já que a escalação. Não. Ele não esboçou, até porque a preparação toda, é bom lembrar, torcedor, foi feita fora de casa. Isso. O Ceará teve um intervalo muito pequeno entre um jogo e outro. Jogou no sábado à noite e já de domingo para segunda, 1h da manhã, o Ceará já estava a caminho de Recife. Fez um treino ontem à tarde no CT do Náutico, lá na capital pernambucana, e o Chamusca não esboçou o time, ficou um mistério. Não houve tempo para a imprensa avaliar ali e poder presenciar no treino
que formação ele estava pensando para o jogo. Portanto, a gente induz aqui que o time vai ser Everson no gol, Cametá e Romário nas laterais, zaga Rafael Pereira com Luiz Otávio. Aí vem a dúvida, né? Vamos colocar aqui como Raul e Pedro Quem, Lima e Ricardinho, e o ataque Leandro Carvalho com o Elton. Portanto, o Lelê é quem sai do time para a entrada do Ricardinho, a exemplo da substituição que ele fez no intervalo do jogo. E lá no blog Futebol do Povo, o Fernando Graziani falou hoje que dos 13 jogos, será para ganhar 8. É a conta. É a conta para chegar lá, Bala. É uma média alta. O Ceará, ou seja, daqui para frente, é tentar vencer o maior número de jogos, principalmente os realizados no Castelão, onde o Ceará já teve vários tropeços. O Ceará já teve derrotas no Castelão. É o momento do time. Momento, com Santa Cruz e depois Luverdense, que o Givanildo caiu? Exatamente. É nesse momento que o Ceará precisa, até porque perdeu para o Santa Cruz aqui, né, no Castelão. Aquela derrota lá por 3-1 aqui, agora vai ter que descontar fora de casa. E desses 13 jogos, olha quem o Ceará ainda vai enfrentar. O Ceará pega Santa Cruz, Luverdense, Vila Nova, concorrente direto, Oeste, Paraná, concorrente direto, Figueirense, Internacional, concorrente direto, Juventude, concorrente direto, Guarani de Campinas, que eu não sei se dá mais para votar como concorrente. Até lá pode já ter decaido. Então, o momento do Guarani é de queda. Paysandu, Criciúma e ABC. São 5 jogos de concorrentes diretos. O Ceará não tem espaço para estar perdendo ou empatando para esses caras aqui, que a gente citou. Inter, Juventude, Guarani, Paraná, Vila Nova. Não dá para perder e empatar. Jogos duros, né? Ele só escapou. Jogos difíceis. Agora, ele só escapou do América, dos adversários mais difíceis, né? Já pegou ele de volta. Fora de casa, ele enfrenta Santa, Luverdense, Oeste, Inter, Juventude, fora de casa. Complicado. Goiás, Criciúma. Ou seja, tem que fazer o dever de casa com perfeição, vencendo praticamente todos os jogos em casa, sem tropeço. E tem que beliscar 1 ou 2 ou até 3 vitórias como visitante. Em casa, ele tem Vila, Paraná, Figueirense, Guarani de Campinas, Paysandu e ABC. Esses são os jogos do Ceará. Tá lá a conta, se você quiser entender um pouco mais, vai lá no blog do Futebol do Povo. Tem toda essa conta feita pelo endereço, para quem não sabe, blog.povo.com.br/Futebol do Povo. Tá na atmosfera, aqui na blogosfera do Povo Online. Show de bola. Balacó, já sabemos os dias que o Fortaleza vai enfrentar o Sampaio. E deu a lógica, né? O bom senso, até porque temos um show de forró. E esse show, vale lembrar que tem uma diferença. Vale lembrar que tem uma diferença importante. Você pode dizer assim, mas por que o jogo do Ceará e Brasil de Pelotas, todo mundo falou que tinha que mudar, o governador foi lá e pediu para mudar o jogo, tirou o evento, botou o jogo, e agora do Fortaleza vai ficar o show e não vai mudar. Tem uma diferença. O show estava marcado por uma data que não se sabia que o Fortaleza ia jogar, porque ninguém sabia que o Fortaleza ia passar. Isso. O Fortaleza podia passar ou não. Ou seja, a prioridade era do lado do entretenimento, porque também o evento... Porque não se tinha uma data certa. A questão da agenda, né? Enfim, isso. Já tem promoção, enfim, já foi feita toda uma promoção em cima desse show, ingressos vendidos, inclusive uma expectativa eu vi hoje num jornal, que de 30 mil espectadores, é público até de jogo de futebol. Ou seja, é um grande evento, né? Não tem como você transferir local em cima da hora. E repetimos, não foi o show que foi marcado no dia do jogo. Foi o jogo que foi marcado no dia do jogo. Exatamente. O show estava marcado antes porque passou, não se sabia. Poderia ser no sábado, não teria como ser no domingo, porque não daria tempo de desmontar a estrutura, porque o evento vai ser no gramado. Isso. Evidentemente, o gramado não vai estar na sua... do gramado, Balacó, pra você ter uma ideia. Então, não vai ter perfeição no gramado segunda-feira, porque evidentemente vai estar um pouco queimado, vai ficar várias horas ali sem exposição ao sol. Se você quer saber, mas está confirmado. Segunda, 8h45. Eu acho que o Fortaleza nem tinha interesse em jogar sábado, porque os caras nem voltaram a treinar, só voltam amanhã, se representam. Eu acho que o Fortaleza, na verdade, quando ele avançou das quartas para a semifinal, ele já sabia que esse jogo não tinha como ser no final de semana, porque já tinha esse evento marcado há muito tempo. Ou seja, ele já se programou para segunda-feira, tanto é que deu folga justa, claro, aos jogadores na segunda e na terça-feira. O Fortaleza está de folga hoje, só volta a se apresentar amanhã e vai ter uma preparação, portanto, aí de quarta, quinta, sexta, sábado, talvez descanse no domingo, para na segunda-feira entrar em campo. Confirmando os horários, né, Breno? Segunda-feira, 8h45 no Castelão. Isso. E o jogo de volta, sábado que vem, dia 7, 5 da tarde, no Castelão, só que lá de São Luís. No Castelão Maranhense. Esse tipo de partida, Balacó, do Ceará, do Fortaleza com o Sampaio, é aquela partida que o torcedor vai para duas coisas. Para comemorar o acesso, que ele ainda não comemorou aqui no aeroporto, mas não comemorou no estádio. É uma partida até comemorativa, diria eu. E, claro, para aquela coisa do que vier lucro. Porque você acha que Fortaleza, passando ou não, vai influenciar alguma coisa? O torcedor não quer saber.
O que o torcedor queria era o acesso e já veio. Missão está cumprida. O que vier a partir de agora é lucro. Se for finalista é lucro, se não for também tanto faz. Se chegar na final e perder, tudo bem. Se chegar na final e ganhar, melhor ainda. Mas assim, tanto faz. O torcedor do Fortaleza está naquela coisa, o que vier agora é lucro. Se tiver mais jogos, ele vai para cima, mas todos eles em celebração e comemoração ao acesso que foi conquistado. Mas eu acredito ainda assim num público razoável, pelo menos 30, 40 mil torcedores, porque o torcedor está motivado. O torcedor está motivado e quer comemorar com o time, Breno. Então, certamente, ele vai mesmo no horário adverso, numa segunda-feira, sabendo que terça-feira todo mundo trabalha, o torcedor vai fazer um esforço para ir ao Castelão segunda-feira. Você perguntou dos preços, anote aí e avalie com a gente. Aliás, interaja conosco, mande aqui nos comentários dessa live o que você achou dos preços dos ingressos. Caso você não saiba, vamos a eles. Vamos nós. Ingressos de superior, da arquibancada superior, 40 inteira, 20 a meia. Mais barato do que o mais barato. Contra o Tupi. Até porque se o jogo fosse sábado ou domingo, esse valor poderia ser um pouco mais caro. Mas como foi para a segunda, tiveram que adaptar um pouco a realidade. O inferior no setor norte e sul, 50 inteira, 25 a meia. No inferior, na região central, que é conhecido como Bossa Nova, 60 inteira, 30 a meia. Que é também o mesmo valor do setor, lá o setor especial. Só no setor prêmio que o valor realmente é um pouco mais elevado, até pelas condições, né, pelo conforto que o torcedor tem lá. 150 inteira, 75 a meia. Os ingressos começam a ser vendidos nessa quarta-feira de manhã nos pontos tradicionais de venda, né? O PC, as lojas oficiais, enfim, todos aqueles que o torcedor já está acostumado a comprar ingresso. O Danilo Magalhães está dizendo que o preço é alto para forçar o sócio torcedor e ele acha correto. Você acha? Aliás, eu acho que sim. O que Marcelo Desidério disse para você, Balacó? Diga agora aqui. Vou dizer. Porque, no olho da verdade. No olho da verdade. Eu conversei com o Marcelo Desidério logo que começou a circular aí, o Marcelo Desidério, vice-presidente do Fortaleza, logo que começou a circular a informação dos ingressos. Ele disse o seguinte, que se o torcedor avalia que esse valor dos ingressos é caro, pois faça a sua adesão ao sócio-torcedor, porque o valor é só de R$ 39,90, ou seja... O cara economiza 10 centavos. Economiza 10 centavos, né? R$ 39,90. O que, a meu ver, tanto para Ceará, para a realidade de Ceará como de Fortaleza, é um valor bem acessível para plano de sócio. Para você ter acesso aos jogos, sem precisar ali comprar, pegar fila e comprar ingresso ali em pontos de venda, a R$ 40 por mês, é um valor acessível. Já tivemos momentos em que planos de sócio básicos custavam 80, 70. Esse valor de R$ 39,90 é razoável e o Fortaleza está precisando mais do que nunca de sócios, até porque agora subiu de divisão. No final, o Fortaleza agora está apostando em memes, né? Porque muita gente... Exato. Quantas vezes você não ouviu pessoas dizer assim, se subir eu faço sócio? Tá na hora de fazer, né? Tá na hora, o momento é esse. Até porque próximo ano vão ser 19 jogos de brasileiro em casa. 19 jogos. 19. Quando é que o Fortaleza teve isso de 2010 para cá? Nenhuma vez. É verdade. 19 jogos no segundo semestre. A gente está falando aqui que o Fortaleza está usando memes porque tem gente que fala, você gosta de promessas, apostas? Não, jamais. Aliás, com todo respeito ao nosso querido Vavá Maravilha, inclusive até que a gente conversou internamente aqui várias vezes que, olha, Breno, esse negócio de aposta, de promessa, definitivamente não é comigo. Não me venham encurralar para fazer promessa. Se time tal subir, eu vou fazer isso. Eu respeito demais quem faz, inclusive nosso querido Vavá, grande abraço para ele, mas realmente não é a minha. Balacó, em relação a o jogo do Fortaleza, Real Madrid 2, Borussia 1, tá? O que mais? Já movimentou 2 vezes o placar aí? De 1-0 para 2-1. O Cristiano Ronaldo parece que fez 100 gols na Champions, está dizendo aqui o Humberto Pinto. Boa. Deixa eu ver aqui. O Vitor está perguntando, o Vitor Furtado, quais os pontos positivos do time do Sampaio Corrêa. Vitor, vou falar um negócio para você. Tenho curiosidade, o Sampaio Corrêa, para mim, é aquele tipo de time que deu certo. Deu. Mas olha pro elenco do Sampaio. Tem conhecidos no Sampaio tem 4 jogadores que disputaram o Cearense pelo Horizonte. Incrível. 4 que disputaram o Cearense pelo Horizonte. Não desmerecendo o Horizonte, mas é porque uma coisa é o Campeonato Cearense, outra coisa é a Série C. Mas eles apostaram no entrosamento e foi uma receita que deu certo. Por que eu tô falando pra você? Pra mim, o Sampaio é o time que deu certo. Se você pegar o elenco do Sampaio, são jogadores que você encontrava em times do interior aqui do estado, ou de outros estados. Aí você vai olhar, o técnico é o Francisco Diá, com todo respeito ao Diá, ele é um cara que já subiu várias equipes, mas o Diá é aquele treinador raiz, ele não é o cara estudioso, ele é o cara mais empírico, ele treinou e faz aquela coisa, é mais à vontade do que... E folclórico, né? E deu certo. O Diá é folclórico. E deu certo. Então, o Sampaio Corrêa é uma equipe valente
e entrosada. Para mim, esse é o grande ponto E tem também um apoio maciço. Entrosamento. E é um time que tem torcida. Tem. Faz diferença. Camisa é o time faz da massa lá de São Luís, né? Aliás, eu acho que vão ser 2 bons jogos, porque tanto Sampaio quanto Fortaleza já conseguiram o objetivo. Para os dois, o que vier, meu amigo, é lucro. Então pode ir pra cima, tanto faz se perder de muito. Dá pra se arriscar um pouco mais. Dá pra se arriscar. Por isso que eu acho que essas semifinais podem ser 2 jogos. Eu acho que foi nessa etapa que o Guarani e o Boa Esporte ano passado fizeram um jogo de... O Guarani virou pra 6, 8, não lembro, foi isso? Ou foi nas acho quartas? Que foi 6 ou 8. Mas foi nas quartas ou foi na semifinal? Eu acho que foi na semi, né? Na semi, de 6 para 8, né? Eu acho que foi na semi. Não tenho certeza. Eu acho que vai até render mais gols, porque os times são descompromissados entre aspas. É festa, eles querem festa. O título, mas a torcida vai ao Castelão segunda-feira que vem, primeiro para festejar. E na sequência, claro, torcer por uma vitória do Fortaleza, até porque não podemos desprezar também a importância de um título de Série C. Principalmente para o futebol cearense, que é carente demais de conquistas nacionais. O próprio Fortaleza não tem nenhum título nacional, assim como o Ceará também não tem. O único título nacional que o futebol cearense tem é o do Guarani de Sobral da Série D de 2010. Ou seja, se o Fortaleza fosse campeão da Série C, seria o maior feito nacional de um time cearense. Balacó. Ou seja, para o Fortaleza é um título a mais e é uma glória que colocará ele aí entre os... colocará ele ainda com mais projeção nacional. O Fortaleza já virou notícia nacional por conta do acesso e ficaria ainda mais em evidência com o título. Gente, a gente não viu o tempo passar, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente debate a história do Fortaleza e do PSG. Boa, até porque a gente vai colher mais informações para trazer os detalhes. Amanhã a gente fala mais sobre isso, 5 da tarde, temos que ir. Tchau, tchau, até o próximo. Valeu.